aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Anexo. Se você não me conhece, eu sou o Thales. Se você me conhece, eu também sou o Thales. Muito bom ter você aqui novamente. Tô muito feliz. Hoje é um episódio super especial pra mim. A gente tá aqui com convidados incríveis, mas antes de apresentar... Ana, tudo bem com você? Como é que você tá? Tudo bem, Thales? E aí, pessoal? Que bom que você está aí nos acompanhando. Já convido vocês a nos acompanharem nas redes sociais, @jovemrj e @IASD/Rio. Nós queremos hoje apresentar dois convidados que a gente tá aqui muito felizes e muito emocionados que eles estão aqui com a gente, que é a Pri e o Lucas. Sejam bem-vindos. E antes da gente falar quem são eles, por que a gente tá emocionado, a gente quer mandar um abraço. Um abraço para... O Williams Costa Júnior tá assistindo a gente, um abraço, viu? Um abraço, pastor. Eles estão assustados que o senhor está nos ouvindo. Mas um abraço para Williams Costa Júnior. E quem é Pri e Lucas, Thales? Cara, pra mim, é muito próximo do momento onde eu me entendi enquanto gente, eu lembro da Pri. Então a Pri, eu conheço a Pri há muito tempo. Muito tempo. Oh. Muito tempo. Eu era muito criança quando eu lembro... A gente brincava junto no jardim, né? Exato. Foi ontem, inclusive. A gente brincava, de fato. Só que de idade eu era professora. Exatamente. Então, desde que eu sou pequeno, eu conheço a Pri. E depois, quando eles se casaram, são casados, eu fui pajem de casamento deles. Então, eu conheço os dois há muito tempo. Mas quem são Pri e Lucas? Pri, quem é você? O que você faz? Depois o Lucas comenta também. Então, é difícil, né, a gente falar da gente mesmo. Mas eu começo falando, que eu sempre me apresento dessa forma. Eu sou Priscila, tudo bem? Eu sou discípula de Jesus. Amém. Primeiro de tudo, eu sou isso. E depois, a Priscila, discípula de Jesus, ela tem algumas funções, que é uma das que eu amo, que é ser chefe de cozinha. Que eu também amo, inclusive. Nós amamos. Faz uma cuca de uva como ninguém. Quem convive também ama. Então, chefe de cozinha, eu sou mãe da Milena, sou mãe da Chloe, a minha doguinha, né? Casada com esse príncipe aqui, que foi Deus que me deu. E sou um pouquinho de tudo, né? Eu acho que a gente tem que estar aberta para mudanças. E nos meus 42 anos de vida, existiram várias versões de Priscila. E hoje eu me vejo com uma versão que eu creio que agrada muito os olhos de Deus. Então, para mim, isso é a maturidade, ela vem com essa mudança, né, de mentalidade também. Show de bola. Pri, você é cozinheira, então qual o @ de Priscila? Gente, segue lá, @cozinhando com a Pri. Muitas só receita receitas. boa, só coisa boa. E como a gente falou de comida, antes do Lucas se apresentar, que aí enquanto ele se apresenta eu tenho tempo de comer, queria agradecer ao Matheus, MB Baker, que patrocinou a gente aqui com esse lanche maravilhoso. Matheus, você é bênção mais uma vez. Muito obrigado. E Lucas, então conta pra gente quem você é enquanto eu como o cookie. Bom, legal. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês hoje, participando desse projeto que é tão legal. Como a Pri falou também, a gente está nessa jornada, né, Pri, de ser um discípulo de Deus, como meta principal de vida. E nas horas vagas aí eu trabalho com TI, sou engenheiro de software, casado com a Pri, mãe da Milena, estamos nossa pet. Já frequentamos aqui a Igreja da Barra há muitos anos. Então, sou um pouco mais tímido que ela, tá? Então vou ser um pouco mais objetivo nas minhas respostas. E por enquanto é isso que eu tenho para falar para vocês. Perfeito. A gente, enfim, quem ouve a gente já sabe aqui, a nossa ideia sempre é bater papo, conversar e tentar, às vezes, fugir um pouco do óbvio. Então, sei lá, o Leandro Quadros e o Tito vieram aqui, a gente não queria só ficar fazendo pergunta para eles sobre Bíblia, que é o que eles fazem há 300 anos lá no Novo Tempo. Então, Pri, qual que é seu prato de comida preferido? Gente, eu tenho bom, vários. Né, que bom que eu não fiz as mesmas perguntas pra Explica Daniel 7 pra gente, Pri. Não, eu acho que aí eu vou falar do meu prato preferido. Então fala um doce e um salgado. Tá. Nossa, são muitos. Eu fico até meio... Eu gosto muito da comida italiana. Então, nhoque, lasanha, risoto, são pratos que eu gosto muito de comer. Sobremesa, eu não sou muito fã de doces. Eu prefiro sorvete de frutas, né? Eu não Chique, sou... né?
Mas é uma frutinha Mas aí é congelada chefe, e batida, né? Com uma farofinha de castanha, uma coisa mais leve. Eu não sou muito de doce. Meu negócio é mais Legal. a comida. E a culinária italiana é a que eu mais curto. Lucas, e você? Eu não quero saber de comida, não. Eu Vai pegar de surpresa. pensando no prato. Me fala um hobby seu, uma coisa que você gosta de fazer quando você não tá trabalhando, quando você não tá cuidando da pet, de todo mundo. O que você tá de bobeira? O que Quando você eu não gosta tô de fazer? fazendo isso, sobra pouco tempo, né? Dormindo. É dormir, né? Quando dá. Mas eu gosto de ver série, gosto de ver filme. Pode falar a última série que viu? Nossa. Ou uma que você gosta muito, não precisa ser exatamente a última. Dorama. Tô brincando. Eu vejo tanto filme, tanta série, cara, que eu nem lembro, não. Acho que a última que a gente assistiu foi... The Chosen, vamos manter a cristandade. The The Chosen. Chosen, irmão. The Não, The Chosen. Chosen é a nossa série campeã. Número um, é fato. número 1. Mas a gente tá esperando Um abraço pro agora. elenco de The Show que tá assistindo a gente também, com Sim, certeza. Com a certeza gente- em breve vai estar aqui também. Vão tá, né? vão tá. Rapaz. É, Mas Mas ainda é isso, é ecléticos. Legal. É legal porque você falou The Chosen e a igreja aqui da Barra fez uma série de estudos com PG com a série The Chosen, né? Só que quando eu olho pra Priscila, eu lembro de outro PG. E aí eu já quero entrar nesse assunto porque a Priscila pra mim é minha referência de líder jovem. ai meu Deus do céu. Fato, Quando com eu fui certeza. assumir a liderança jovem, eu liguei pra Pri, estou confessando aqui que eu liguei pra Pri, a gente ficou no telefone, Pri, me dá dicas, porque realmente é a minha referência. E eu cheguei aqui na Igreja da Barra e eu já caí de paraquedas em um PG que era o Reino de Amigos. Como Sim. que surgiu isso? Como que foi? E o que Então, é também? Explica eu pra vou se alguém não explicar conhece o que é. Eu não sei como é que anda o movimento hoje em dia, mas o movimento ele era a nível internacional, né? Ele chegou de uma forma muito especial e num momento muito especial que a gente também deve falar sobre ele mais pra frente. Mas o pastor Alejandro, ele era o pastor jovem aqui na época, assim que a gente veio, né, amor, pra cá. Mandar E um ele abraço pro trouxe pastor pastor Alejandro. Alejandro, Simone, meninas Grande abraço, lindas. pastor Sem dúvida, Eles foi um dos são- precursores. Se isso hoje existe aqui, é Sim. porque o pastor Alejandro plantou essa Ele é sementinha. incrível, ele é incrível. E ele também foi um ponto marcante na nossa vida. E ele trouxe, mas numa versão mais diferente. Eu posso até compartilhar um pouco nessa parte, porque nesse momento eu estava como diretor de comunicação. Isso. E nós fomos a São Paulo, foi eu, o pastor Alejandro, o Caio e o Fábio, na época que tocava aqui. E a gente foi para a igreja Nova Semente e na igreja de Moema para ver como é que eles gravavam os cultos. Como é que era o som, como é que era a Foi. gravação. Legal. E quando a gente foi na parte da tarde conhecer a igreja Nova Semente, ainda estava sobre a liderança do pastor Tonasso, eu lembro que eu perguntei para ele como é que Lá pro culto acontecer, na época, era mais ou menos 80 voluntários que participavam. Caramba. Nossa. E a gente perguntava, como é que consegue manter tanta gente Engajar engajada? essa Porque- Motivar, né, porque as é difícil. pessoas. Você sabe o quanto é difícil você engajar as pessoas hoje. E ele disse que era PG, Reino de Amigos. Reino Foi. de Amigos. E aí a gente foi para conhecer os equipamentos, para conhecer a infraestrutura, e a gente veio com esse negócio na cabeça. Conheceu o movimento. Reino É. de Amigos, Reino de Amigos. Mas Reino aí de o Amigos. pastor fez mais voltado para a liderança Exato. jovem da época e ele convidou Lucas e eu para estarmos nesse grupo pequeno que eram de algumas pessoas. Algumas a gente conhecia, outras não. Só que aí terminou, era mais voltado para um treinamento para liderança da igreja jovem. E aí eu comecei a orar e eu falei, Senhor, tem alguma coisa a mais nisso. Não pode parar só numa liderança. Me mostra o que você quer. E foi aí que eu conheci o Japa, o Thiago Japa. Vou até mandar para ele assistir esse podcast. Pessoa muito querida. Um abraço para ele. Um abraço para Tá você e sua assistindo. família linda. E o Japa, ele falou assim, Pri, vamos conversar. Nunca tinha conhecido o Japa, nunca tinha conversado com ele. E aí a gente marcou uma videochamada e eu convidei todo mundo da liderança que estava na época para fazer parte, alguns não puderam. E quem participou, e ele começou a explicar o que era o Reino de Amigos. Era uma coisa tremenda. E aquilo pulsava no meu coração com uma força de que eu sentia que Deus estava me chamando para aquilo. E não só a mim, ao Lucas também. Porque assim, eu sempre cantei, o Thales sabe disso. Meu ministério Uma era das música. melhores que eu já vi cantar, sem dúvida, sem Você é dúvida. um Mais do que eu? lindo. Peraí, cara, eu tô falando sério aqui.
eu com esse talento. E até então era música, mas eu sempre pedi a Deus que fosse um ministério que a minha família toda trabalhasse junto. Que o Lucas estivesse junto comigo, que a Milena tivesse. A Milena era pequititinha. E aí... Não que eu não cante bem, mas é o que eu gostaria de deixar esse espaço pra ela. E então, aí a gente orou e começamos o Reino de Amigo de uma forma bem diferenciada. E foi um divisor de águas na nossa vida espiritual. Porque você passa a abrir casas, a gente começou abrindo casas, e em seguida nós estávamos à frente, né? O Lucas, eu, Marcele, Caio, eu acho que éramos nós, né? Que estavam no iniciozinho, éramos só nós, cuidando de mais tantos outros reinos, tantos outros líderes que Discipulando várias saíram, pessoas. discipulando várias pessoas. Foi uma oportunidade incrível, e é uma oportunidade incrível porque o reino ele pode ter dado uma pausa depois da pandemia nos lugares, mas na nossa casa ele ainda continua ativo. Que legal. E a gente tem como um ministério de cuidado de pessoas. É uma coisa que a nossa filha, na pandemia, vou até compartilhar com vocês aqui, acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso. Ela tava com as amiguinhas tristes em casa, mãe, vou fazer um reino com elas online. Gente, Milena tem quantos Quando eu anos? crescer, eu quero ser igual a Milena. Milena 12 tem 12, 12 mas na anos. época ela tinha, não sei fazer conta, 10. 8 anos na pandemia, né? E ela pegou com as amigas que não eram da igreja, que não tinham religião, e ela encontrava, a gente ficava escondido, eu e o Lucas, atrás da porta, que ela não queria que a gente ouvisse. A gente só dava o material pra ela, e ela fazia chamada online, e aquilo emocionou muita gente, né, amor? Que lindo. Hoje o seu pai pregando, né, falou uma frase que eu gosto muito, que o exemplo arrasta, né? Tipo, você pode falar bem, você pode falar muito, mas o exemplo é o que de fato ele move, né? É o apelo. Então acho que é muito difícil você viver uma coisa. A gente estava vivendo um reino quando a Milena fez isso, né? E ela viu ali o exemplo e Foi natural pra E ela. foi natural. Então, É natural mesmo, porque eu comentei que o Capri foi minha referência líder jovem, porque quando eu cheguei aqui na igreja, eu me deparei com um sistema de jovens sendo discipulados e sendo também abrindo as casas e tendo esse reino que eu não tinha visto antes. E todo mundo muito engajado, então você via todo mundo muito envolvido, o Ministério Jovem como um todo, como eu nunca tinha visto antes. Então, por isso que acho que Deus agiu por meio da vida de vocês, no Ministério Jovem em si. Pelo menos quando eu cheguei eu me deparei com isso, porque realmente foi diferenciado, assim. Você chegava, todo mundo participava. E pra quem não entendeu ainda, basicamente o Reino de Amigos é um pequeno grupo um pouco mais específico, um pouco onde a ideia é de fato você cuidar e se aproximar dessas pessoas, e durante algumas semanas vocês estudam os temas pré-definidos, e no final tem um encerramento que a gente não vai falar aqui. Que é surpresa. É uma surpresa, é um encerramento lindo, mas se você conversar com todo mundo que estava aqui na época, chutaria que uns 80, 90% das pessoas vai falar que foi uma das experiências mais marcantes de toda a vida. Eu estou falando o quê? Porque foi, pra mim, sem dúvida, a primeira ou a segunda experiência mais marcante de toda a minha caminhada, não tão longa assim, mas que marcou a minha vida. E sem dúvida, o que a Ana falou é isso. Poucas vezes eu vi um movimento e tanto uma liderança quanto os jovens da igreja engajados. E, enfim, tudo que aconteceu no reino marcou muito e marca até hoje. Amizades que foram feitas se estendem para o resto da vida, que é a ideia de fato. E você discipular pessoas para se tornarem discipuladores também, né? E você aprende nesse processo. Você aprende que o ministério não é seu. É isso aí. É a primeira coisa. Que não precisa de nada extraordinário para o agir de Deus. São coisas simples. Jesus, ele pregava de uma forma simples. Então, o reino veio para poder tirar a gente da inércia de achar que eu preciso de um grande evento para ter um encontro com Jesus. Sendo que Jesus, ele tá nas simples coisas, né, do seu dia a dia. E aí, quando você abre sua casa, e a maioria das pessoas que entravam na minha casa eram pessoas que eu não conhecia, esse também era um desafio, a gente orava, e às vezes eu encontrava alguém, e eu falei, Lucas, Deus mandou chamar ele, então vai lá, chama. Porque eu sempre fui a menos tímida, né? E eu chegava e falava, vou te chamar pra você ir pra minha casa, 3 semanas, você topa? Não pode faltar, tá? E a pessoa olhava pra mim e sorria, topo. Teve gente que relatou que tava no avião, que ia pegar um voo, uma família inteira, que eu não via há muito tempo, ex-adventistas, e aí ele ia entrar no avião, aí na hora que ele ia entrar, eu não sabia onde ele tava, né? Eu mandei mensagem pra ele e pra esposa,
E aí ele falou assim, nossa, eu vou responder, porque vai que o avião cai e eu não aceitei o convite de Jesus. Eles fizeram, caiu o avião, mas assim, foram curas, pessoas curadas. Que eu acho que é uma visão que a gente precisa ter. Hoje a gente não se vê mais, eu até pergunto pro Lucas, amor, e aí, você quer pegar algum ministério para ajudar? A gente apoia. Os ministérios, me botei à sua disposição sempre. Eu sempre falo, Ana, Que bom. se você precisar, você De pode peso. contar comigo. Minha oração é por ela, porque eu sei a responsabilidade que é uma liderança jovem. E a liderança dela tá linda. Amiga, eu vejo Jesus, eu vejo os jovens motivados e eu vejo Jesus em você, tá? Ai. E assim, é muito difícil a gente ver Jesus nas pessoas. Esse menino aqui é o menino dos meus olhos, então não posso nem falar dele que Não tá vendo Jesus em você. eu vejo Jesus nele o tempo todo. Amém. Ele é um lindo. Todo o trabalho que ele faz para Jesus, eu vejo que é de coração, assim como eu vejo você. Então, assim, a gente precisa mudar nossa mentalidade de que a igreja precisa do meu dom e do meu talento. Não. Ela precisa que De você você. esteja disponível a fazer o que Deus quer que você faça. E aí acaba esse negócio de briga, de disputa, que a gente sabe que acontece em qualquer lugar. Sim. E o reino de amigos, ele veio para transformar a nossa vida e veio no momento que a gente mais precisa. Eu sou muito chorona, se eu chorar Eu já no tô meio, de... que a gente mais precisava. E aí a gente pensa assim, não, as pessoas chegam e falam assim, graças a Deus que você entrou na minha vida e trouxe o reino para mim. Quando na verdade foi o contrário. O reino... Não olha pra mim, não, senão eu vou chorar. O que a Pri disse é totalmente verdade. Ela é uma das poucas pessoas que sabem que eu tava vivendo na época. Sim. E que foi super difícil, não cabe falar aqui, mas de fato o Reino de Amigos foi essencial para tudo que aconteceu na minha vida a partir daquela época ali. Mas, além disso, a gente sabe que vocês estavam vivendo uma época que marcou a vida não só de vocês, mas de todo mundo que estava à volta de vocês e que se preocupava de vocês, com vocês. E a gente queria saber se vocês podiam contar um pouco o que vocês estavam passando, como foi passar nesse momento estando no Reino de Amigos ou estando próximo de pessoas da igreja, se isso foi mais fácil ou se teve algum momento que foi mais difícil por isso, por estar nesse contexto, se em algum momento sobrecarregou, o que aconteceu? Você quer começar falando, amor? Começa. Fala de mim, então, antes, né? Seguir a ordem cronológica, acho que... a ordem Então cronológica. pode falar você. Eu vou falar rapidinho, meu, que eu já falei muito. Agora o Lucas que vai falar, tá, gente? Prometo. Então, eu mandei o ano certinho. Tô com problema de memória. Acredito que em 2016 Foi. eu tive o diagnóstico de um câncer. E no momento que eu tava fazendo a punção, eu saí do laboratório, né, do CDPI, e aí eu ouvi uma voz no corredor. Eu tava vindo pra fazer o louvor aqui na igreja. E a gente morava aqui perto, né? E aí eu saí no corredor do CDPI, é bem branco lá. Não sei se vocês já fizeram o exame. Lá é muito claro, é uma luz muito forte. E aí eu ouvi uma voz falando assim, Priscila, você está com câncer, mas não fica com medo. Eu olhei pra trás e falei, o médico tá me dando um diagnóstico antes, gente. Que é isso? Que é isso? Câncer? Como assim câncer? Câncer aonde? Eu tinha feito uma punção na tireoide, mas todo mundo falou que Do não era nada nada. alguém me falou isso. Aí eu olhei pra trás, eu olhei, e nada, amiga. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E aí eu andei mais um pouco e ela falou assim, uma voz masculina falou pra mim, Priscila, você está com câncer, mas eu tô contigo. E eu vim pra igreja e eu lembro que eu procurei a minha amiga, a doutora Thaís, a esposa do Sim, Holmes. do Holmes. E eu cheguei pra ela e falei, amiga, eu vi uma voz falando. Ela falou assim, mas amiga, você fez os exames e tal, chegou o resultado? Eu falei, não. E ela é endocrinologista. Ela, não, Pri, calma, pode ser, né, um nervoso. E aí, tudo bem, passou. E aí eu fui fazer uma outra ultrassonografia antes dessa punção e a médica falou assim, eu não posso nem te falar, porque eles não têm autorização de falar, né, pro paciente. Mas ela falou assim, olha, procura a melhor endocrinologista que você tiver. Então aquilo começou uma soma. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu tava num consultório dermatológico, tava com uma alergia a detergente. E aí eu abri sem querer o laudo, eu não queria abrir. Eu abri o laudo e aí falou assim, carcinoma papilífero. Eu falei, que é isso? Carcinoma é câncer, né?
E eu fiquei num desespero. E aí a sua mãe, não sei se ela já te contou isso, ela me mandou uma mensagem aleatória de manhã, a Audrey. Eu falei, amiga, eu acho que eu tô com câncer. Ela falou, que isso? Que tá com câncer, Priscila? Não, Priscila, você não tá com o jeitinho dela, né? Você tá com câncer não, Priscila? Que isso, Priscila? Amiga, me manda aí o seu laudo, que eu vou mandar pro meu cunhado, acho que é o cunhado que é médico. E ela, amiga, olha só, é um cancerzinho. Tudo Ela no fala diminutivo. É um cancerzinho, mas não fica preocupada. Você vai ficar bem. Eu falei assim, tá bom, amiga. Você tá bem? Você quer que eu vá pra aí? Eu falei, não, eu tô bem. Deus já tinha me falado. Mas essa voz que você ouviu nesse momento te deu uma segurança nesse processo me deu de uma saber? segurança. E no momento em que eu estava fazendo a cirurgia, a voz apareceu de novo e me abraçou. Uma pessoa me abraçou. Eu fico emocionada. Porque eu não sei quem era, eu tava tão nervosa, eu tava na maca, eu lembro que meu corpo tremia muito e eu tinha medo de perder minha voz, porque eu cantava, eu só cantava. Falou, Senhor, eu só sei cantar. O que eu vou fazer pra te adorar agora? Como que vai ser o meu trabalho contigo? Se eu perder, se for meio milímetro errado, eu vou perder minha voz. O seu medo era de Perder a voz. E de perder a voz pra não adorar. A não adorar. E aí Amiga, isso é lindo. um maqueiro chegou e me abraçou e falou assim... Deus mandou te dizer que ele tá entrando contigo. E não vai ficar nem 1 milímetro pra direita nem pra esquerda. Eu lembro Exatamente o medo disso. que você tava. Exatamente. E aí meu corpo parou de tremer, eu fui pra cirurgia, voltei, fiquei bem, né, amor? Tô curada, graças a Deus, já tive alta. Só que uma coisa que marcou minha vida, eu tinha medo de cantar. E aí Deus me apresentou um pastor muito querido, que é nosso amigo, pastor Fernando. Que Um beijo, pastor um abraço. Fernando Caroline, beijinho. Querido E da ele igreja falou da assim, Barra. você não é pra cantar só, você tem um ministério lindo, eu vou te ensinar a estudar a Bíblia com as pessoas. E foi ele que me encorajou, e por isso meu ministério de música ficou em segundo plano. Eu Fazia gosto de chuva, cantar. Fazia sol, ele ia lá em casa. Ele ia lá em estudar pra gente. casa. Todo dia ele ia na nossa casa. Ele era um amigo, assim, presente mesmo na nossa vida. E foi um marco na minha vida. Existem pessoas que vão marcar a nossa história. E o pastor Fernando é uma pessoa que eu tenho... A gente tem, né, amor? A Milena. Um A gente excelente tem um estudo bíblico. Eu também já estudei a carinho. Bíblia comigo. Eu aprendi com ele e aí ele dividia comigo as pessoas. Aí ele tinha assim, as mulheres que pediam estudo bíblico, eu que dava o estudo. E ele ficava com os homens. Então, ele sempre me dava alguém novo para poder estudar a Bíblia. E foi uma bênção. E aí Deus me mostrou assim, eu te curo do câncer e eu te dou um outro ministério. Porque Eu te renovo comigo... e te dou mais ainda, né, filha? Porque comigo você não precisa ter medo de perder a sua voz. Eu vou usar você como eu quiser usar. Então essa tem sido a missão. E desde que você teve o diagnóstico, você fez cirurgia, você tem se cirurgia. colocado nas mãos de Deus, né? Eu acho que isso é o mais Sempre. importante. E o que é triste, o que eu vou falar assim pra todo mundo. Gente, se alguém te der uma notícia ruim, que tá com câncer, que tá passando, nunca seja um enviado de Satanás pra falar pra ela que você tem que reavaliar a sua vida porque você deve ter feito alguma coisa contra Deus. Nossa. Deus não dá doença. Nós ouvimos muito isso. Principalmente depois do episódio que o Lucas vai contar, que foi 1 ano depois. Deus, a doença, ela tá aqui no mundo, é do mal, é do mundo, é desse mundo podre que a gente vive. Consequência do pecado. Deus, ele tá com você em todas as situações. Então, assim, não é uma situação de pecado. Deus não vai vai te ferir com um câncer desse, porque ele não precisa disso, sabe? E é lógico que a doença faz com que você se aproxime mais de Deus, com que você entenda mais o propósito dele. Pode falar a sua parte, amor. Vou ficar quieta. Pode falar? Fica à Porque vontade. assim, você acha que passando por um momento de câncer, a história do casal para por aí? Não. A gente vê Deus ainda agindo de outras maneiras na vida deles. E aí o Lucas vai dar uma continuidade. Dizem que um raio não pode cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Vai cair bem pertinho. Mas caiu dessa vez. Quase 2 anos depois eu tive um diagnóstico de linfoma de Hodgkin, também um câncer. Eu comecei, era final de 2018, eu comecei a ter um suor noturno, um suor que ele marcava, eu acordava, tinha a minha marca na cama, Eu não sabia disso. que é bem característico desse quadro. Uma infecção
né, uma febre que não curava. E a gente começou a investigar para saber o que que era. A princípio a gente desconfiou de várias coisas, tuberculose, não sei o quê. E aí eu fiquei internado por um tempo. Eu estava tendo falta de ar, não sei se vocês conhecem linfoma de Hodgkin, mas ele ataca o sistema linfático, que é o nosso sistema imunológico. E aí eu comecei a ter alguns nódulos aqui no mediastino, mais ou menos com 10, 12 centímetros. E isso passava a me dar um pouco de falta de ar. Eu tive umas glândulas tipo íngua, sabe? Eu tive íngua aqui na axila, aqui. E o médico não descobria, assim. Eu fiz vários exames, eles não conseguiam descobrir o que que era. Até que um dia eu ia ter que fazer uma pulsão, que fala, e enfiar uma agulha, só que ela ia muito perto do meu coração e estava um pouco arriscado. E aí eu fui sentar e o médico sentiu aqui, acho que esse lado, um nódulo, e aí conseguiu fazer uma biópsia e confirmar o que que era. Então, depois Foi quando disso, confirmou que era o câncer. confirmou que era E foi no dia do aniversário dele. Então, no dia do meu aniversário, Presentão. eu recebi esse presente. E depois disso eu comecei a cuidar. Então eu fiz radioterapia, eu fiz quimioterapia, fiquei muito mal, Quando você muito voltou, mal. né? E o efeito colateral da quimioterapia é muito forte. E aí eu entrei num caso que eles chamam de refratário, eu tive que fazer. Não foi 100% completo o medicamento, o resultado. E aí eu tive que fazer um transplante de medula autólogo. Ou seja, eu fiquei internado por um tempo e aí eu tomei uma quimioterapia muito forte que destrói a medula óssea. Eles tiram sua medula, congelam, dão esse medicamento e aí depois eles devolvem ela. Aí tem um tempo de pega e tal. Então eu fiquei muito mal, fiquei uns 20 dias deitado na cama, usando fralda, tomando banho no leito. E cheguei bem pertinho de ir pro sono aí, sono profundo. Então, Nesse momento aí, vou te interromper um minutinho. Nesse Fique à momento, vontade. vocês tiveram momentos de baixa com Deus? Tipo, porque Eles se falam, tipo, cara, agora não perguntaram. dá mais mesmo. Não, É. gente, se eu contar pra vocês que lá o reino tava ativo. As enfermeiras, elas iam pro nosso quarto. primeiro, assim, durante todo o tratamento, a gente tocava O reino. Tava O reino funcionando o continuou. reino na minha casa. Fazendo tratamento E o reino continua. funcionando. Tocando. Então a gente E líder jovem. a gente acreditou muito no... Priscila é líder jovem, isso é muito importante dizer, porque a Pri vinha pra igreja sozinha, o Lucas Com a não Milena, podia por causa é. de contados. A gente acreditou muito naquilo que quando a gente cuida dos interesses de Deus, Deus cuida do nosso. E isso aconteceu muito com a gente. Então, eu acho que o primeiro momento é o momento em que a gente questiona, assim, é o momento de aceitação, né? Por que comigo? Por que isso está acontecendo? Milena com 5 anos, eu queria ver a Milena crescer. E isso mexia muito comigo. Então, foram momentos muito difíceis em que eu pedia muito a Deus força, muita força. E eu acho não, Deus fez uma transformação muito grande na minha vida, porque eu sempre fui muito racional, assim, muito, muito direto e tal. Um pouco desconfiava muito das pessoas, assim, um jeito meu também. E diante desse processo todo, Deus me deu força através das amizades, através dos amigos, das pessoas. Isso mexeu muito comigo. Então hoje eu tenho uma maneira muito diferente de ver as coisas, de ver como Deus cuida, né? Eu tive uma doença, mas qualquer um poderia ter a doença. Então, a gente está num mundo de pecado, né? E eu acho que só Deus consegue transformar uma coisa ruim numa bênção. E foi uma bênção na minha vida hoje. A gente teve um suporte muito grande. Por isso que a gente tá morando longe. A gente não consegue sair dessa igreja, porque foi uma igreja que esteve com a gente durante todo o processo. Pessoas que a gente não conhecia, mandava mensagem dizendo que estava orando. A gente teve os nossos amigos próximos, que a Milena estava em época de prova. Eu tinha uma amiga que era vizinha, que é a melhor amiga da Milena, Rafa, que ela vinha de um plantão de 24 horas, que ela trabalhava na Globo, e ela pegava a Milena para estudar para a prova. A Marcele cansou de ir lá para casa para poder estudar para a prova. E teve a Lu, que ia lá buscar minha mãe e a Milena para vir para a igreja, para ela não deixar de vir na escolinha que ela gostava. Enfim, muitas pessoas. Teve o Márcio,
que ficou Foi. com o Lucas um dia, o seu tio, Márcio No Diegues, hospital. pra poder ir lá, ficar no hospital com o Lucas pra poder Marcinha pegar a foi lá Milena. um dia cortar meu cabelo, tava A caindo. ela Marcinha lá foi raspando raspar o cabelo. Sabe, a gente teve muitas pessoas, muitas. Eu não tem como, gente, eu citar o nome de todo mundo. Seria injusto, A não gente deixaria vê- alguém de fora. Não posso deixar ninguém de fora. Os reinos que a gente cuidou da Estavam gente. cuidando de vocês cuidavam agora. da gente. E Com era, carinho era muito um especial. comentário, Pri, que assim, a gente fazia, né? Teve, durante muito tempo, como a Ana falou, a gente via você vindo pra igreja, o Lucas não podia vir, ficava em casa e tal. E a gente ficava assim, cara, como que a Pri tá aqui? Isso é surreal. Tipo, a gente tava mal, assim, sem saber, e a Pri cantando aqui. A gente, cara. Aí, por isso que eu sempre brinco. imagino- Quando eu crescer, eu quero ser igual a Pri, que eu quero ser assim. Quando Essa nesses fé, né? momentos eu consegui vir pra igreja e louvar ainda assim, porque era chocante, assim, era. Eu imagino porque Estranho. eu cheguei em 2019, que é quando o Lucas acho que tava Sim. nessa fase, né? E eu não conhecia o Lucas. Foi. Não Não conheceu. conhecia o Bem Lucas. depois. Eu sabia quem era a Priscila, eu sabia que o marido estava com câncer, eu tinha que orar pelo Lucas e eu não conhecia o Lucas. E todo Então, mundo assim, orava, né? Todo mundo Era orava. lindo. Era muito lindo. E no reino também. O reino era assim, que já começava com a oração pelo Lucas. Então você vê que Deus estava cuidando de vocês lá, Sim. quando levou o Lucas lá pra Moema, pra Nova Semente, Sim. pra colocar a sementinha do reino, porque ele sabia que lá na frente ele precisaria que os reinos que vocês criassem agora cuidassem de vocês. E Isso é muito lindo. cuidaram lindamente. A gente teve muito amor deles, surpresas. A Bel e o Matheus, um dia eu tava tão cansada, eu falei, Senhor, o que que eu vou Mateus, fazer? que é patrocinador. Matheus da MB Bakery. Bakery, gente. Eu lembro que eu tava muito cansada, porque era uma correria. Eu tava estudando gastronomia na época também. E aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer pra Milena hoje? Não sei o que eu vou fazer pra minha filha. Sabe quando você chega num cansaço que você já não tá nem pensando? Que eu ia no embalo, amiga, era no embalo. Você falou do cansaço, tinha cansaço. Mas era cansaço físico, espiritual nunca. E aí eu falei, Senhor, o que eu vou fazer pra Milena? Nisso, um interfone toca. A Bel do Matheus tinha... Gente, era uma bolsa enorme. Uma refeição completa. Com marmita pra minha semana inteira. Era Ai, que empadão lindo. delicioso, pão. Legal. Muita coisa. E tudo que a Milena gostava tava ali. Eu comecei a chorar. Eu falei, oh meu Deus, muito obrigada, Senhor, pelos amigos que você me deu. Porque E era a resposta de Deus. Tipo, Resposta. olha só, eu sei É um que vocês cuidado, estão passando né? por isso, mas eu tô cuidando de vocês. ele sempre falava isso pra gente. E fala até hoje. E fala até hoje. A gente continua o reino lá na cidade que a gente tá, que é Itaguaí. A maioria das pessoas são pessoas que não são Adventista. adventistas e alguns não são evangélicos. E a gente tem a oportunidade de conhecer grandes histórias de grandes pessoas. E são pessoas que a gente fala assim, gente, por que esse povo gosta da gente? A gente tava falando isso Não é hoje. difícil de falou saber, isso né, hoje. gente? Eu falei, é só coisa de Deus mesmo que esse povo gosta da gente assim. Porque, amigo, é uma coisa que eu consigo entender. E eu queria que todo mundo, eu falo com Deus, Senhor, mostra isso pra todo mundo. Porque no dia que a igreja entender qual que é a missão dela, vai acontecer um derramamento do Espírito Santo tremendo na igreja dele. Porque o chamado de Deus não é para benefício próprio, nosso benefício. É para a glória dele. Então a gente precisa entender isso, que o ministério é dele, o reino é dele. Já começa por aí. A gente às vezes, né, amor, fica meio inseguro. Nossa, amor, nossa rotina tá tão cansada, tá tão pesada, como que a gente vai tocar o reino? E aí chega o final de semana, que a gente não pode falar, e a gente vê o testemunho das pessoas, o que foi aquilo para a vida das pessoas, e você vê que não foi você, que você não é capaz de fazer isso. Nem um pouco. A gente não é capaz de transformar a vida de ninguém, nem a nossa, quem dirá do outro. Antes da gente ir para a pergunta final, tem mais uma, porque teve um momento que me marcou muito. Qual foi o momento que... porque eu sei que foram vários, porque muitas delas a gente estava próximo. Mas um que foi uma vitória muito boa de celebrar nesse processo todo. Eu lembro, no fim de semana jovem, que a gente tinha um pregador que eu queria muito assistir. Só que acho que era a época que você ainda estava com alergia. Eu falei, Pio, não vou deixar você lavar a louça. Porque você eu falei, eu vou lavar a louça. E eu perdi todos os momentos que esse pregador ia falar, porque eu estava lavando louça.
Só que foi num desses momentos que eu tava lavando louça, eu não lembro se a gente teve alguma resposta em relação ao Lucas. Foi uma das etapas que você chegou. Cara, aconteceu alguma coisa com o Lucas e a gente, Foi. todo mundo sujo de detergente na cozinha, cheio de louça, começou a se abraçar, a chorar, todo mundo. E esse momento foi incrível pra mim. Eu falei, cara, tô nem aí que eu não assisti o cara pregando, eu tô aqui com a Pri, é o que importa. Foi muito bom, mas qual foi uma dessas vitórias que foi muito boa de celebrar? Que foi um alívio? Ou qualquer coisa do tipo? Teve alguns momentos específicos assim? Lá no hospital, quando você, assim, no quadro de saúde, quando você tira a medula, aí tem um tempo pra medula pegar de volta, né? E aí que dura mais ou menos 15 dias, assim, a pessoa fica com zero de defesa, aí passa muito mal, tem muita inflamação. E quando a medula pega e você tá para ganhar alta do hospital, as enfermeiras vêm com um bolinho, assim, canta parabéns, tem até o vídeo, né? Então, assim, para mim foi um momento muito legal, porque De fato foi uma celebração. eles vêm com uma certidão nova, assim, de nascimento. Mas é um novo nascimento, É, né? E e aí tem eu- 2 datas. E aí eu ganhei uma nova certidão nesse dia. E para mim foi muito marcante isso, porque eu tava entendendo que ali era uma nova chance de eu tentar fazer um pouco melhor, né? De ser uma pessoa melhor, de me aproximar mais de Deus. Então isso para mim ainda é muito marcante. E você, Pri? Olha, gente, a nossa experiência foi muito forte, né? Tanto a minha quanto a dele. Quando é com a gente é diferente de quando é com a pessoa que você ama. Eu sofri muito mais com ele do que comigo mesma. E foi uma coisa assim, eu acho que é um pouco da minha personalidade também. Mas não tem nada a ver com isso. Mas eu me emociono muito porque a gente teve a pandemia. O Lucas ficou isolado porque ainda estava, né? Ele teve que tomar toda a vacina. A vacinação dele, a carteira de vacina zera quando você faz. Então, algumas doenças ele ainda fica com risco. Então, estava muito isolado. E o meu irmão, eu quase perdi meu irmão pro Covid. Ele foi entubado 2 vezes. Então, pra mim, além da nossa experiência de câncer, o Covid, porque meu irmão, eu pedi para que Deus aparecesse para ele. E Satanás disse que ia tirar ele. Apareceu para mim e falou: eu tô levando seu irmão hoje. E eu falei: você não vai levar. E eu ajoelhei e eu comecei orando e falei: Senhor, vai lá, agora. E meu irmão estava afastado. Meu irmão não queria saber de Deus. E aí, na madrugada, ele me manda um SMS, porque não tinha como falar no telefone. O seu Deus apareceu e me acordou. Então, aquilo pra mim foi porque teve salvação, não foi só uma cura física. No nosso caso foi a cura física, mas do meu irmão foi uma cura espiritual. E Deus apareceu pra ele e trouxe ele de volta. Ele tava com um atestado de óbito assinado, gente. Que isso? O médico mostrou, ele tinha um atestado de óbito. Então, assim, eu acho que a cura física ela precisa ser celebrada, mas a cura espiritual ela tem que ser ovacionada, ela tem que ser glorificada. Então a gente estava tranquilo porque a gente estava com Deus. O pior é quando você passa por um processo desse que você não tem Deus do seu lado. Então, assim, eu acho que o que marcou foi esse reencontro do meu irmão com Deus. E hoje ele é uma outra pessoa. Posso para a pergunta final? Pode cantar. Tá emocionante. Antes que todo mundo comece a chorar. O nosso podcast tem sempre um objetivo aqui da gente falar sobre maturidade espiritual, que é um tema que a gente vai falar o ano inteiro aqui no Ministério Jovem. E aí eu queria perguntar para vocês o que vocês entendem como maturidade espiritual e um conselho que vocês deixam para os jovens que estão nos assistindo, não só para os jovens, mas para todo mundo que está nos acompanhando, com relação à maturidade espiritual. Como obter maturidade espiritual? Eu acredito que vocês tiveram maturidade para passar por esse período. E se não tiveram, passaram a ter por causa disso tudo. A força. A força. Então, o que seria? Se me permitir, eu queria ler um textinho. Por favor. Tá? Que eu gosto muito aqui. Perto do microfone. Que eu gosto bastante, que fica em Eclesiastes 12. Não sei quantos aqui lembram disso, mas eu acho que tem um pouco a ver aqui com o projeto e com o que a gente falou. Eclesiastes 12 diz assim: lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre-se dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, a luz da lua e das estrelas perdeu o seu brilho, e que nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre os defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão pouco
que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de alguns lugares altos, até caminhar será perigoso. Seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro. Como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta ou como um pote de barro se despeça, quando a corda do poço se parte. Então nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Então esse é um texto que eu gosto muito de ler para me lembrar das coisas. E eu acho que o aprendizado, principalmente, é a gente saber valorizar as coisas, os momentos que a gente passa e ter a sabedoria, tirar de tudo que a gente passou, tirar um pouco de sabedoria e de aprendizado disso. E cada vez mais pedir conselho de Deus, ficar mais pertinho dele, passar mais tempo com ele. Acho que o que a gente tem mais precioso hoje em dia é o nosso tempo, né? Então a gente tem que ter sabedoria com o que a gente faz com ele. Eu acho que esse é um pouco do que eu tento refletir. Excelente. E você, Prima? Então, maturidade, eu acho que eu ainda tô no processo, amiga. Eu acho que a gente só vai alcançar plena maturidade na eternidade com Jesus. Sim. Porque a gente vive errando, a gente vive falhando, a gente às vezes insiste em coisas erradas. Mas hoje com a minha idade, assim, eu trabalho muito com aconselhamento jovem mesmo, não estando aqui na frente da igreja, existem muitos jovens que me procuram. Não só da igreja, até filho de amigo, que às vezes manda pede um conselho, uma oração. Eu digo o seguinte, que a gente precisa lembrar do nosso Criador no dia da nossa mocidade, até mesmo porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. E as coisas, as influências que a gente sofre, que os nossos jovens sofrem, são para tirar e para distraí-los. Então eles precisam estar focados no que realmente é eterno, no que realmente vai durar para sempre. Eu tenho um verso que é o verso da minha vida, depois, desde do meu diagnóstico, que é de Filipenses 4,13, que é um clássico, no tudo posso naquele que me fortalece, mas eu gosto de uma versão especial, que é a NTLH, né, a linguagem de hoje, que fala que com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Então, assim, não importa o que você está vivendo, não importa o julgamento que estão fazendo a seu respeito, não importam as perseguições que você tenha vivido, não importa as desilusões que você venha viver, quer sejam no trabalho, amorosa, afetiva, de uma amizade. Com a força que Cristo te dá, você pode vencer todas essas situações. Assim como nós vencemos junto com Cristo, porque a gente não tinha força. A gente olha hoje que a gente cuida de algumas pessoas com câncer. Inclusive, vou colocar o nome de um aqui, que é o Miguelzinho, que é um menino de 3 anos, de Belo Horizonte, que está com linfoma de Hodgkin. Adventista, e que vocês possam orar por ele. Vamos orar por e pela ele, família. Com certeza. E a gente costuma falar para essas pessoas, eu não sei como que a gente conseguiu passar, mas a gente passou. E você também vai passar. E eu vou pedir pro Lucas para lembrar, porque eu sou com a cabeça ruim, só para fechar, uma frase que o pastor Alejandro falou para ele quando o câncer dele voltou e que marcou a nossa vida Nossa, eu tava também. com isso aqui na cabeça pra falar. Viu, gente? Tava só esperando. Uma só carne. Uma só carne. Espero que seja o que eu tô pensando. É assim. Que Deus sempre cura. O pastor Alejandro foi assim, teve um papel muito importante também nesse toda essa caminhada que eu tive, né? E uma vez ele chegou lá em casa e falou assim: olha, Lucas, vou te falar uma coisa que eu aprendi, Deus sempre cura. Ele tem 3 maneiras de fazer isso. Ele pode fazer isso milagrosamente agora, te curar, tá curado. Ele pode capacitar as pessoas, os médicos, os equipamentos para fazer isso. Ou quando ele voltar. Quando ele voltar, ele vai te curar. Então ele sempre vai curar. Então acho que isso tem muita maturidade envolvida nisso. Para você
para você saber que você vai ser curado de qualquer jeito. Se não for agora, vai ser quando ele voltar. Dá até uma arrepiada. deu um dá até arrepio uma aqui. arrepiada. Então, assim, o quanto a gente está preparado, né, para isso. O quanto a gente está apegado nesse mundo, né, com as coisas materiais, com as coisas que acontecem aqui, para ficar em saber que o que Deus tem pra gente é muito maior do que qualquer coisa que a gente tem aqui. Então, acho que era isso. Era isso. Perfeito. Perfeito. Pri, Lucas, queria agradecer muito. Sem dúvida, o episódio mais especial que eu gravei até hoje. A gente tava brincando aqui, mas com certeza com Deixa vocês. isso registrado. Né? Gente, Não vai grava cortar essa aí. Se cortar essa Queria- parte, eu vou saber. Agradecer a você também que ouviu a gente até aqui. Lembra lá de seguir a gente no Instagram, @jovemrj, @IASDRJ/RJ. Ativar as notificações, seguir a gente no YouTube e aquilo tudo mais que vocês já sabem. E é isso, pessoal. Até a próxima semana. Valeu, pessoal.